Bom dia! Estamos aqui novamente, espero que gostem, ok? Assistam até o final, dá o seu like se gostou, se inscreva no canal e vamos que vamos! Então aí nós temos o intestino grosso. Portanto, qual é a função do intestino grosso? A função do intestino grosso, ok? Ele vai produzir as fezes, certo? E também ele vai absorver a água existente, ok? E certos eletrólitos, a síntese de determinadas vitaminas que são produzidas pelas bactérias intestinais. No intestino grosso vivem algumas bactérias que são benéficas para o ser humano, portanto, essas vitaminas ou essas bactérias, elas produzem a vitamina K, que é fundamental para o nosso organismo, ok? O intestino grosso, ele tem aproximadamente 1,5 m de comprimento, ok? No final do intestino grosso, nós temos o reto, certo? E o ânus, que se comunica com o meio externo, por onde vai ser eliminado as fezes. Então a função do intestino delgado é produzir as fezes que serão liberadas fora do nosso organismo, ok? Então, como podemos ver aqui, ó, o intestino delgado, ou intestino delgado, não, desculpa, o intestino grosso, ele está dividido em 3 partes, ok? Nós temos aqui o colo, são chamados de colo. O colo ascendente, que é aqui o início, que sobe do nosso lado direito, ok? Aqui nós temos o colo transversal, que ele atravessa todo o nosso abdômen, e aqui do lado esquerdo nós temos o colo descendente, ok? Que desce toda essa parte. Portanto, no início, aqui é o início do intestino delgado, nós temos o apêndice, que é o apêndice cecal, ok? E aí, se o alimento ele ficar parado aqui e não circular, ok? O que vai acontecer? Né? Uma inflamação na qual as pessoas às vezes precisam fazer a cirurgia do apendicite, certo? Então aqui todo o nosso intestino grosso. E no final nós temos aqui o reto, certo? E o ânus, onde os restos desses alimentos que não foram aproveitados pelo nosso organismo vai ser liberado fora do nosso organismo, ok? E temos aqui o fígado. O fígado é um órgão anexo ao tubo digestório. Ele produz a bile, substância que age na emulsificação dos lipídios, gorduras. Então o fígado, ele é fundamental para o nosso organismo. É um dos maiores, se não o maior órgão do nosso corpo, ok? Ele produz a bile. A bile é uma substância esverdeada que fica armazenada na vesícula biliar, certo? E aí, quando nós nos alimentamos, quando esses alimentos chegam até o intestino delgado, essa bile vai ser lançada lá no intestino delgado, pela vesícula biliar. Além de produzir a bile, o fígado também, né, ele armazena o excesso de açúcar em nosso organismo, transformando essas substâncias em uma reserva energética para o nosso organismo, que vai ficar armazenada no fígado, ok? Na forma de glicogênio. E quando o nosso organismo precisa de açúcar, esse glicogênio, ele é lançado na corrente sanguínea, certo? Na forma de glicose. Portanto, aqui no sistema digestório, o fígado, a função dele é produzir a bile, certo? Que vai ajudar na quebra das moléculas de gordura no nosso sistema digestório. Aí nós temos a vesícula biliar, essa partezinha verde aqui, ó. A função dela é simplesmente armazenar a bile. Armazenou a bile, no momento que o nosso organismo precisa dessa bile, certo? Ela vai lançar a bile no intestino delgado, aqui ó, no início lá no duodeno, ok? No intestino delgado. Portanto, a vesícula biliar é um órgão anexo presente no organismo humano em forma de pera. Armazena até 50
ml de bile, que é utilizado no sistema digestivo, não sendo responsável por sua produção. Então a função da bile é somente a função da vesícula biliar é somente armazenar a bile. Ah, mas as pessoas que, por exemplo, fizeram a cirurgia, retiraram a bile, tem algum problema? Não, essas pessoas continuam vivendo normalmente, ok? Só que a bile que é produzida no fígado já vai sendo lançado diretamente no intestino delgado. Portanto, essas pessoas que fazem a retirada da vesícula biliar, certo? Em sua alimentação, precisa ter aí uma dieta regrada em alimentos gordurosos. Não pode ingerir muitos alimentos gordurosos, ok? E aí nós temos, por final, o pâncreas, certo? O pâncreas é uma glândula aproximadamente de 15 centímetros de extensão, fazendo parte do sistema digestivo e endócrino dos seres humanos, que se localiza atrás do estômago e entre o duodeno e o baço, certo? Então, o pâncreas ele tem duas funções, a função exócrina e a função endócrina. A função exócrina é que ele produz as substâncias, o suco pancreático, que é lançado no intestino delgado, ok, lá no duodeno, para fazer a digestão dos alimentos. E esse suco pancreático, ele contém várias enzimas. A lactase faz a digestão da lactose, o açúcar encontrado no leite. Portanto, as pessoas que não produzem a lactase, certo? Que é a enzima, não podem ingerir o leite. Por quê? Porque o leite contém lactose. Então não tem a enzima que digere a lactose. Aí, precisa tomar aqueles leites lá sem lactose. Porque não é produzido pelo pâncreas. Aí nós temos a lipase, a peptidase e assim sucessivamente. Por isso chamado de suco pancreático. E aí nós temos também, outras funções do pâncreas. A questão da insulina, que ele produz a insulina, que é um hormônio, aí já faz parte do sistema endócrino. Então, quando nós nos alimentamos, o excesso de açúcar do sangue, o pâncreas produz a insulina retira esse excesso, leva para o fígado e armazena na forma de glicogênio, ok? Quando o nosso açúcar está baixo em nosso organismo, de repente você ficou lá o dia todo sem se alimentar, o que acontece? O pâncreas, ele produz um outro hormônio que é chamado de glucagon, certo? Esse glucagon, ele vai até o fígado, pega o glicogênio, transforma em glicose e lança na corrente sanguínea para manter o bom funcionamento do nosso organismo, ok? Então, aqui nós chegamos ao final da nossa aula sobre o sistema digestório. Espero que gostem, deixe o seu like, acione o sininho, ok? Se inscrevam no canal e até uma próxima aula. Aquele abraço a todos!